Fala pessoal, beleza? Professor aqui na área. Vamos para mais uma aulinha? Vamos sim. A gente vai falar agora sobre topologia de rede, tá? Eu vou explicar direitinho o que é topologia. A gente vai falar nessa aula especificamente sobre malha e barramento. E na próxima aula, mais duas topologias, tá? Então, que é estrela e anel, tá bom? Vem comigo. Antes de falarmos sobre os tipos de topologias propriamente dito, é importante a gente saber o que é topologia. O que é topologia? Topologia, pessoal, é a maneira pela qual a rede é organizada, é o famoso layout, tá? O que é isso, Alexandre? Eu quero saber, imagina você que é chefe de infraestrutura de rede, você tem que ali botar, né? Como que vai ficar os computadores, como que vai ser organizada a rede. É isso que é topologia. Você vai mostrar exatamente ali onde cada computador vai ficar conectado, como que ele vai ficar conectado, tá bom? Então existem algumas maneiras de conectar o que? Os computadores, os dispositivos, né? Não só os computadores, temos impressoras, temos roteadores, temos hub, temos switch, temos diversas coisinhas que a gente pode conectar na rede. Então o modo que eu vou conectar é topologia, é o modo que eu vejo. Quando eu falo que é o modo que eu vejo, eu estou falando da topologia física. E é o que cai em prova, topologia física, tá? Então, topologia física é o que a gente vai aprender. Ou seja, como está estruturado fisicamente o cabeamento. Se eu estou conectando o computador no outro computador, se eu estou conectando o computador em uma switch, tá bom? Eu vou explicar isso direitinho. Então, topologia é como eu vou organizar os fios, grosseiramente falando isso, tá bom? Os fios com os dispositivos. Top, Alexandre? A topologia lógica tem a ver com fluxo de dados, ou seja, como os dados vão trafegar. Aí você deve estar pensando, né? O que é normal. Tá, Alexandre, mas se eu estou conectando o computador assim assado, os dados vão trafegar daquela forma. Sim, mas tem um caso específico que os dados não trafegam de acordo com a topologia. Tá? Ou seja, nós temos um tipo de topologia que os dados, né, trafegam de outra maneira. Eu vou explicar isso muito mais à frente, quer dizer, um pouquinho mais à frente quando a gente falar de hub. Tá bom? Fica tranquilo, não entendi nada, Alexandre. Não tem problema, não precisa entender agora. Só saiba que a gente vai aprender agora a topologia física, ou seja, a maneira com que os computadores são organizados. E aqui já ficou muito tranquilo para você ver. Visualmente, né, você já percebe a diferença. Eu tenho a mesh, que eu conecto um computador no outro diretamente. Olha a quantidade de cabos, né? Cada tracinho desse aqui é um cabo. Eu estou falando computador, pessoal, de uma maneira mais didática. Mas pode ser impressora, pode ser outros dispositivos, beleza? Eu tenho aqui o barramento, tá? Que é igual o multiponto que a gente aprendeu, lembra? Não, então, multiponto é o que? É um cabo coaxial aqui no meio, onde eu conecto diversos computadores, né? É como se fosse uma espinha dorsal, já vou explicar. Temos também o anel, tá? Perceba os nomes em inglês, cai em prova, eu trouxe questões para provar isso para você. Então, ó, mesh, malha, bus, barramento. O anel, que é ring em inglês, né? E aí eu conecto um computador no outro formando um anel. É uma maneira, é uma topologia. E estrela, que é o mais comum hoje, tá? É o mais usado disparadamente, que eu conecto um dispositivo central. Esse dispositivo pode ser um hub, pode ser um switch. Esse dispositivo a gente vai aprender demasiadamente mais à frente, fica tranquilo. Você tem que saber que existe um dispositivo que eu conecto ali os cabinhos na traseira dele e os computadores vão tudo se comunicando. Tá? E se eu conectar um cabo de rede, todo mundo está com internet. Claro que estou falando switch, eu vou explicar isso direitinho para você. Fica tranquilo. Então, é uma maneira também de fazer essa topologia. Vamos lá! Malha, pessoal. A topologia malha. Como vocês percebem, só olhando aqui, eu tenho que cada dispositivo é interligado ponto a ponto com outro dispositivo. Tá? Então, eu tenho uma conexão exclusiva com cada um. É muito fio, Ale. E é. E aí você percebe que é um meio caro, porque a cada computador que for botar, eu tenho que conectar esse cabo com todos eles. Tá? Então é caro, é dificultoso. Imagina passar esse cabo tudo na parede, tá bom? Então cada dispositivo possui um link ponto a ponto ali. Ah, Alexandre, foi o que eu aprendi lá de ponto a ponto. Exatamente. Uma única conexão ligando esse dispositivo, tá bom? Com cada um dos demais dispositivos. Beleza, então ponto a ponto. É full duplex, ou seja, bidirecional entre cada dispositivo. Full duplex quer dizer que os dados vão e voltam ao mesmo tempo. Isso é importante, tá bom? Então, esse computador A, ele se comunica com o C aqui do outro lado, tá? E é full duplex, vai e volta. Top. A malha duplex, quantidade de cabos é n-1 dividido por 2. O que é isso? Eu não entendi aqui não. Isso aqui não cai em prova, nunca fica em prova, pessoal. Pode ter uma questão? Pode, mas é uma coisa de altíssimo nível. Para eu saber a quantidade de cabos, eu tenho que fazer essa conta.
em que N vai ser a quantidade de computadores. Então veja você. Para a gente ficar mais esperto, eu vou trazer aqui como que a gente faz essa continha, né? Só para a gente ter uma ideia. N é a quantidade de computadores. Então eu sei, né, quantos computadores eu quero conectar. Eu quero conectar 4 computadores. Então eu tenho 4, né, que N é 4, vezes 4 menos 1 dividido por 2. O que é esse menos 1 dividido por 2, Alexandre? Isso aqui faz parte do cálculo. Isso aqui faz parte do cálculo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Você tem que saber só a quantidade de computadores e aplicar no cálculo. 4 menos 1, 3. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Então vou precisar de 6 cabos. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 computadores. Vou ligar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. 1 cabo, 2 cabos, 3 cabos, 4 cabos, 5 cabos, 6 cabos. Certinho. Viu? Qualquer coisa você volta um pouquinho. Não cai em prova, assim, nunca vi caindo em prova. Mas é assim que a continha é feita, tá bom? Qualquer coisa você volta. O mais importante aqui pra gente, pessoal, é isso aqui. As vantagens também. Você olhando aqui a topologia mesh, malha, você já percebe a vantagem. Primeira, tem um link dedicado, elimina problemas de tráfego. Ou seja, os computadores se comunicam muitíssimo rápidos. Por quê? Porque é conexão direta. Top. Robustez, em caso de falha, continua funcionando. É óbvio, se um dispositivo falhar, só o problema é com aquele dispositivo, ou seja, com outro dispositivo continua funcionando. Se esse cabo romper, é somente esse que não vai comunicar com aquele, entendeu? O resto, os demais continuam funcionando, porque são diversos cabos diferentes, tá? Privacidade e segurança mais confiável. Por que é mais confiável, pessoal? Porque eu tenho link ponto a ponto, eu tenho enlace ponto a ponto, a gente aprendeu isso, um com o outro. Então a conexão é direta, tá? Não passa por outros computadores, é direto um com o outro. Então se o A quiser conversar com o C, ele vai passar direto. E a facilidade de isolamento de falhas, óbvio, né? Se o A não está mandando para o B, tá? Mas está mandando para o C e para o D, o problema está entre o A e o B. Fica mais fácil, né? Então, se um não está se comunicando, é só procurar ali o defeito naquele que não está se comunicando. Ou o cabo rompeu, ou o computador está inoperante. A gente fala que a estação está inoperante, tá bom? Bom, a desvantagem é a baixa escalabilidade. O que é isso, Alexandre? Para eu adicionar cada vez mais computadores, vai ficar muito custoso e é muito... Olha só a dificuldade que eu vou ter para botar esses fios todos na sala, por exemplo. É muita coisa. Então, cada computador que eu boto, eu tenho que conectar ele com cabo com todos os outros, tá bom? Alto custo, óbvio, né? Olha a quantidade de cabo que eu estou gastando. Inviável para muitas máquinas. Sim, pessoal, não tem como, né, botar 100 máquinas assim. Imagina a quantidade de fios passando na parede. Ou seja, né, não é cabível isso aqui, tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é a topologia mesh, beleza? A gente percebeu que a conexão aqui é ponto a ponto, tá? Vamos lá, então. Temos também o barramento, o bus. Tá? O bus, a gente já aprendeu um conceito muito parecido, só que lá eu falo de uma coisa e aqui eu falo de outra. Tá? Aqui eu falo de topologia, lá eu falo mais de tipos de conexão, tá bom? Ou seja, são conceitos muito próximos, tá, pessoal? Que lá é uma coisa, aqui é outra, beleza. Apresenta um enlace multiponto. Pessoal, toda vez que você ver multiponto, você pode também levar em consideração a nomenclatura ponto, multiponto. Eita, multiponto. Ponto, multiponto, tá? Ou é ponto, multiponto, ou é multiponto só. Não entendi, Alexandre. Existem duas nomenclaturas para a mesma coisa. Multiponto ou ponto, multiponto. Porque o outro é ponto a ponto. O ponto a ponto é sempre ponto a ponto, tá? Só que alguns livros dizem assim, é ponto a ponto e multiponto. E outros livros dizem que é ponto a ponto e ponto multiponto, tá bom? Tem essa diferençazinha. É a mesma coisa. Ou seja, apresenta um enlace multiponto, ou seja, um único cabo atua como backbone. É um cabo coaxial, né? Geralmente é um cabo coaxial e conector BNC, que é o conector do cabo coaxial, que interliga todos os dispositivos da rede. A gente já aqui percebe, pessoal, como que funciona. Aqui eu tenho um cabo coaxial e aqui eu tenho as conexões individuais com cada computador, beleza? Com cada dispositivo. Aqui é um servidor, pode ser um servidor de dados. Aqui é uma impressora. E aí, esse computador A, ele se comunica com a impressora QE quando manda imprimir, tá bom? Existem algumas peculiaridades que a gente vai ver agora. Primeiro, é broadcast. Ou seja, quando o dispositivo emite uma mensagem, essa mensagem vai para todo o dispositivo. A gente já viu o conceito de broadcast. Broadcast é um fofoqueiro. É aquele que você conta uma coisa e ele conta para todo mundo. O que isso significa? Significa o seguinte, pessoal. Quando o A mandar imprimir aqui no E, tem um cabo conectado aqui.
tá? São várias estações, vários dispositivos conectados, vários computadores. E eu estou lá no meu computadorzinho, mandei imprimir. A mensagem, eu vou ver se consigo botar de outra cor aqui, pessoal. A mensagem, pessoal, ela vai para todo mundo. Então isso que é broadcast, exatamente. Então essa informação, imprima lá o que tem que imprimir, vai para todo mundo. Por isso que é broadcast, tá bom? Não esqueça desse detalhe, é um diferencial. Entendi, Alexandre. Só que quem vai processar essa informação somente é o E. Porque tem o endereço do E, que a gente vai aprender mais à frente, que é o endereço de máquina, enfim. A gente vai aprender isso mais à frente. Tem o endereço do E, é isso que tem que saber. Então, quando chegar aqui no B, o B, opa, não é para mim, ele não processa, tá bom? Mas ele recebe, ele só não processa, tá bom? Os demais também é a mesma coisa. Deixa eu tirar o zoom aqui. Mais uma coisa, ó, é half duplex, ou seja, a informação se propaga em ambas direções, cada um no seu tempo. Half duplex a gente já viu. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Quando um manda, ninguém consegue mais mandar. Então tá aqui, o A mandou, né, para o E, todo mundo recebe, porque é broadcast. Só que ninguém consegue mandar, porque fica ocupado. Se o E quiser mandar para o A de novo alguma informação, alguns dados, não consegue. Não consegue, porque é só nas duas direções, mas não é ao mesmo tempo. Por isso que é chamado de half duplex. Beleza? A gente já aprendeu esse conceito nas aulas passadas. Eu vou adiantar então. Vamos lá. Se houver colisão na transmissão, interferência, vai entrar em ação um protocolo chamado protocolo CSMA e outro protocolo chamado CD. O CSMA é um protocolo de controle de acesso ao meio, ele que faz o controle. Por quê? Porque pode acontecer de quando eu mandar o A imprimir, e aí todo mundo vai receber porque é broadcast, a gente já viu isso, o A lá no E para imprimir, pode ser que o B mande algum arquivo, alguma coisa, para o D. E aí, pessoal, vai ter o quê? Vai ter uma colisão. Então, o que esse protocolo faz? Esse protocolo fica na rede assim. Se houver colisão, pare todo mundo, espere um pouquinho e tenta novamente. E aí, o B vai parar, vai esperar um pouquinho, e depois ele vai tentar de novo enviar, tá bom? Ah, se tiver colisão de novo, ele vai ficar fazendo isso o tempo todo, só que ele vai prolongando um pouquinho mais o tempo, tá? Então, ele que faz o controle. Beleza. Então, Alexandre, se houver uma colisão, por quê? Porque não é full duplex. Cada um vai usar a estação no seu momento. Vocês entenderam, pessoal? Eu espero que tenham entendido, tá? Então, qualquer coisa você volta um pouquinho, tá bom? Então, se houver a colisão, vai entrar o protocolo CSMA-CD. Não esqueça que são dois protocolos que fazem esse controle. Qual é a vantagem desse tipo de topologia? Facilidade na instalação. Isso é muito óbvio. Por quê? Porque se eu quiser adicionar mais um computador, mais um dispositivo, uma impressora, sei lá, eu vou simplesmente puxar aqui um cabinho e vou conectar ao backbone, que é o cabo principal, que é um cabo coaxial. Esse de antena que não é mais usado hoje, tá bom? Quer dizer, não é mais usado na rede de computadores, né? Antigamente, pessoal, o cabo coaxial de antena era muito usado, a gente viu isso nas aulas passadas. Menor consumo de cabeamento. É simples, você tem um backbone, você vai aproveitá-lo e vai usar. Claro que cada vez que eu adiciono mais um dispositivo, fica mais lento, né? Porque tem mais dispositivo acessando, tá bom? Desvantagem. Dificuldade de isolamento de falhas. Não tem Pessoal, uma coisa interessante aqui no backbone, no barramento, é o seguinte. Se rebentar o backbone, a rede toda cai. Se rebentar o backbone, a rede toda cai. Imagine um varal, bonitinho. E cada estação, cada computador, é aí a sua cueca, a sua calcinha aí, tudo pendurado. Se rebentar um varal, o que acontece? Tudo cai. Mas Alexandre rebentou aqui. O A, dá para você comunicar com o B. Eles estão do mesmo lado, tudo cai. Tá bom? É como se fosse um varal, não esqueça. Beleza, então, se arrebentar um cabo, desconectar alguma coisa ali no meio, não tem como saber onde é. Tem que procurar lá no início até o fim para saber onde que arrebentou, onde foi desconectado. Dificuldade para acrescentar novos dispositivos pode implicar a substituição do backbone de espinha dorsal. Sim, se eu for acrescentar cada vez mais dispositivos, vai ficar muito complicado. Então eu teria que adicionar, né, melhorar o backbone, tá bom? A existência de colisão, e aí entra o protocolo CSMA-CD, tá? Esse aqui tem colisão, então o barramento grave tem uma colisão, tem um sistema de colisão, tá bom? E muito atraso na entrega da informação, delay, caso fique sobrecarregado. Se o A quer mandar para o B, o C quer mandar para o D, tudo ao mesmo tempo, todo mundo vai ter que esperar um pouquinho para enviar novamente, e aí vai ficando sobrecarregado a rede. Vocês entenderam, pessoal? Eu espero que sim. Tá? Esse assunto é bem extenso mesmo, mas é um assunto que vale muito a pena
estudar, porque cai tudo que é prova. Beleza? Vamos trabalhar algumas questões? Vamos sim. 2023, fresquinha, hein? Professor Fundamentos Audiovisual. Professor. Qual dos itens não é considerado uma topologia de rede? A gente já viu quais são as topologias de rede. Anel é? É. Barramento é? É. A gente já viu agora, né, pessoal? Lembrando que pode ser um nome em inglês também. Ring, buzz. Estrela é ou star. Árvore é? Árvore também é, tá, pessoal? Não esqueça, árvore também é. Ou tree. Barramento é buzz. Anel é ring, tá, pessoal? Tem questões sobre isso, fica tranquilo. Nuvem não é, pessoal. Nuvem é um conceito, uma tecnologia de quê? Da própria internet. Eu poder usar salvar minhas coisas na internet, usar um aplicativo na internet. Esse é o conceito de nuvem. Antigamente, para você acessar um e-mail, você tinha que ter um programa de e-mail instalado no seu computador. Hoje você acessa o e-mail diretamente do site, do Gmail, por exemplo. Ou seja, acessa na nuvem. Tá bom? Então é mais ou menos esse conceito. Então nuvem não é. Lembrando que árvore também é, mas árvore não é tão cobrada em prova de informática para concurso, tá bom? Então fica tranquilo, não é só o conceito mesmo que é importante, beleza? Beleza, né? Então vamos lá continuar, ó. A nuvem é uma tecnologia que permite acesso remoto a software, dados e serviços da internet. Quando eu salvo alguma coisa no Google Drive, eu estou usando a nuvem, tá? Ao invés de salvar no meu pendrive, que é aqui eu salvo na internet, que é no meu Google Drive. E topologia de rede, estrela, anel, barramento, árvore e mesh. Veja como a árvore é, tá bom? Vamos continuar? 2022, pause o vídeo, tente fazer, se possível. Câmara de Parauapebas, lá na Paraíba, pessoal do Nordeste, ó, analista de controle interno. Blá, 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 blá. Topologia de rede em que os nós são conectados a um backbone. Pessoal, falou backbone. Eu não posso pensar em outra coisa senão no buzz, senão no barramento, tá bom? Não há outro. É o único que tem um backbone, é o único que tem um cabo, né, grosso, um cabo coaxial conectados ali, né, um varal conectados ali, vários dispositivos. Através de pegar segmentos de cabos, né, conector de pressão, TAPs, e que tem como sua maior vantagem a facilidade de instalação. Instalei o backbone, conectou ali, fez a configuração, está funcionando. Então é o que? É o barramento. Bem tranquilo, né? Veja como cai bem tranquilo. Para quem nunca viu, realmente é dificultoso. Mais uma fresquinha 2023. Assistente social. Caiu para assistente social isso aqui, cara. Eu acho muito pesado, mas caiu. Característica da topologia barramento. Por isso que a gente fica conversando sobre a desvantagem e vantagem. Custo médio? Mais ou menos, né? Não é tão médio assim, né? É barato, né? De certa forma. Por requerer dispositivo central. Não tem um dispositivo central, tá, pessoal? O único que tem dispositivo central é a estrela, que a gente vai aprender na próxima aula. Não tem. O fato de aumento dos nós afetar o desempenho, sim, realmente, a manutenção é simples. Mais ou menos. Se rebentar, tem que procurar onde rebentou, que dá uma trabalheira. Alto custo? Não tem alto custo. O fato de aumento de nós não afetar o desempenho. Afeta sim. Nós é o quê? Nós é dispositivos na rede, pessoal. São computadores, impressora. Quanto mais computadores eu boto, quanto mais dispositivos eu boto, né? Quanto mais nós eu boto na rede, vai afetar o desempenho. Porque eles vão querer acessar ao mesmo tempo o barramento. E vai dar colisão. E aí espera um pouquinho e aí vai afetar o desempenho sim. O fato da rede cair quando o nó é desconectado. Não, o nó desconectado na rede não cai, só cai se estourar o backbone, né? Baixo custo por utilizar somente cabos de conectores. Sim, verdade, pessoal. Baixo custo por usar somente cabos de conectores, certo. O fato do aumento do número de nós afetar o desempenho. Sim, afeta o desempenho, sim. Tá certíssimo. Número de nós limitado e baixa vazão. Sim, baixa vazão porque o cabo é único dividido para todo mundo, né? Beleza. E também tem muito trafegar muita coisa por aí. O número de nós limitado, claro, quanto mais nós, mais difícil vai ficar acesso, vai ficar impossível usar um backbone. Tá correto. Letra C é o nosso gabarito. Vamos ver onde essa solução é errada. Custo médio não, custo baixo. Requerer um dispositivo central não tem dispositivo central. A estrela que teria. O fato do dispositivo ser conectado diretamente, não é diretamente, eles compartilham do backbone, podendo se comunicar entre si. O fato de rede cair quando não é desconectado. Não, pessoal, está errado. Alto custo, não. O fato do aumento da rede do número não afetar o desempenho, afeta sim. Quanto mais dispositivos eu conecto na rede, mais o desempenho piora, tá, pessoal? Beleza, então, letra C é o nosso gabarito, bem tranquilo essa questão, tá? É um pouquinho de atenção. Vamos para mais uma. Aqui pediu um conceito mais visual. Alexandre, será que cai? Olha só, 2023, pessoal, eu tô gravando essa videoaula em maio, tá? E olha só como é que cai, 2023, muito recente, né?
A imagem a seguir representa em redes de computadores a topologia física. Quando eu falo em topologia, está falando de física, pessoal. Só vai falar de topologia lógica quando for específico, tá bom? Pode ficar tranquilo. Quando é assim, é física. Aqui foi específico, não tem problema não. Lógica, eles pedem um caso específico que a gente vai aprender mais à frente quando eu falar de hub. Então, a imagem a seguir apresenta um barramento. Vê se a imagem é um barramento, pessoal. Ah, Alexandre, faltou pro lado de cá. Não, não precisa pro lado de cá, pessoal. Um único cabo compartilhando por diversos dispositivos é um barramento. Tá correto isso aqui, tá bom? Eu boto para cá para facilitar a compreensão, mas pode ser tudo assim também, não há problema algum. Questão só de desenho mesmo. Eu quero que você tenha o seguinte, é um único cabo compartilhado por todos vários dispositivos, tá correto? Certo. Vamos para mais uma. Pausa e fazer. A topologia acima, né, representada na imagem acima, é o que, pessoal? E aí? É a mesh, ou seja, o que? Malha, tá bom? Malha. Ou seja, em inglês, mesh. Alexandre, está faltando um tracinho aqui. Pois é, olha que a gente aprendeu agora mais um conceito. Eu tenho um mesh full e tenho um mesh parcial. O que é isso? Mesh full, pessoal, ela é completa, então todos eles se conectam. Mas a mesh parcial não é completa, tá bom? Ela pode ter esse aqui. Essezinho aqui não comunicar com esse aqui. Pode ser. É uma mesh parcial, é uma malha parcial, tá bom? Então não deixa de ser malha. Porque veja que cada dispositivo tem uma conexão ponto a ponto com outros dispositivos, certo? Exceto esses doisinhos aqui, né? Essezinho aqui que não tem, porque não é uma malha completa, tá bom? É uma malha parcial. Então, é malha. É barramento? Não é barramento. Barramento se fosse assim. Né? Aqui seriam os dispositivos. Mista. Mista, pessoal, é quando junta tudo. Ou seja, eu tenho uma malha e aqui eu puxo um dispositivo e tenho uma estrela, tá bom? Aqui um switch conectando diversos dispositivos. E aí eu tenho duas topologias na mesma rede. Então, neste caso, eu tenho um híbrido, né? Mista, no caso, né? Árvore. Árvore não. Árvore seria aquele caso lá que eu te falei que é uma hierarquia, né? Estrela não. Estrela é aquele que tem um dispositivo no meio e você conecta vários dispositivos que eu vou aprender na próxima aula, tá bom? E aí tem esse dispositivo no meio que pode ser um hub ou um switch. A gente vai aprender isso na próxima aula, meu querido. Vamos lá. Então, novamente, ó, é malha, é mesh, tá, pessoal? Malha, mesh. Tá? Só que aqui é malha parcial, tá bom? Quando ela é completa, é chamada de full mesh. Full é completo em inglês. Vamos para mais uma. Toma cuidado aqui, essa questão é bem capciosa. Vamos lá. 2022, IBAD, Prefeitura de Colíder, lá no Mato Grosso. Consiste na forma mais básica de interconexão de computadores, onde um par de computadores são interligados. Tá, um par é o quê? Um par são dois, né? Dois dispositivos, ó. Beleza, então eu tenho aqui o A e o B. Diretamente através de um meio de transmissão. Top, esse meio de transmissão pode ser guiado ou não guiado, a gente aprendeu isso. O texto acima faz referência a qual tipo de topologia de rede, pessoal? E agora... é malha, Alexandre. Não, é ponto a ponto. Oi? Pessoal, aqui foi bem específico, um par. Mas ponto a ponto não é topologia, você deve estar pensando. E aqui a gente clareia um pouquinho a mente e evolui e abre um pouquinho a mente também. Como assim? Pessoal, as bancas, às vezes, elas vacilam. Quer dizer, não é que vacilam. Ela trata todo mundo igual. Tá? É igual o Wi-Fi e o wireless. O Wi-Fi é diferente do wireless, mas a banca trata tudo igual. Tem banca que fala assim, Bluetooth é Wi-Fi. Só falta fazer isso. É claro que eu nunca vi fazendo, mas... né? É coisa de doido. Então, ó, como ela falou somente um par, é o ponto a ponto. Mas ela falou topologia. Aqui ela usou uma nomenclatura, que não é tão comum falar. Topologia é uma coisa diferente, né? Mas tá aqui. Não tem outro. Malha não poderia ser porque teria que ter mais dispositivos, tá, pessoal? Estrela não seria a mesma, anel não seria a mesma, árvore também não seria a mesma. Você poderia ficar na dúvida entre malha e ponto a ponto. Só que ela falou, foi bem específico. Um par de computadores são interligados diretamente através de um fio. Só isso. Agora, se ela fala assim, um par são conectados, mas são vários pares, aí sim seria mesh, tá bom? Quer dizer, não seria vários pares porque, né, aqui só não seria par, né? Já seria um trio, né? Perceba aqui, né? Tá vendo? Então, pessoal, tomem cuidado com a nomenclatura. A banca ela não é exigente ao tal ponto. Ela vai falar de direção, de sentido da conexão, unicast, simplex. Você tem que saber o conceito de cada um só, tá? O que é ponto a ponto? É um computador conectado com outro computador, tá bom? Com uma conexão exclusiva. Então, se eu posso botar um aqui, posso botar um aqui, continua sendo ponto a ponto. Só vai ser mesh quando eles compartilham, né? Tem mais de uma conexão aqui, que pode ser parcial ou full mesh, tá bom? É meio abstrato, mas isso aqui raramente cai em prova, essa picuinha aqui, tá bom? Vamos lá, então. Beleza, gabarito letra A,
né? Letra A, ponto a ponto. Bom, pessoal, não esqueça de adquirir nossas questões, você vai ajudar muita gente. O objetivo é chegar a 1000, não tem 1000 ainda, acho que tem 240 questões. Eu vou adicionar mais questões lá. Mas só que 240 questões é um preço, tá? E aí quando eu botar mais 100 questões, eu vou aumentar um pouquinho. Então adquira o quanto antes, você comprar bem baratinho, para depois você, né, você ter as questões, porque as questões vão ficar disponíveis lá para você vitalício, tá bom? Beleza, vamos lá então. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Me siga lá no Instagram, tem um shortzinho aí com resumo. Os links estão na descrição, estão no comentário também. Eu vou deixar para você, então não esqueça de também dar aquela olhadinha no shorts, beleza? Os shorts são resumos rapidinho de 1 minuto para você revisar no esquema. Lembrando que adquirindo as questões, eu vou deixar os slides da videoaula lá para você baixar. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.